Chegamos aqui então na aula 19 de matemática. A aula 19 de matemática, ela vai continuar trabalhando com sequência, com regularidades, que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Então, a unidade temática é álgebra, objetivos do conhecimento, identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas. Aí ele traz aqui um exemplo de uma atividade, olhem só, que nós já vimos, né? Lá no início, acho que foi na apostila 1 e 2, se eu não me engano, ou 3 e 4, que nós tínhamos essa atividade aqui, né? Aí ela vem explicando aqui agora e vem falando assim. Já estudamos anteriormente as regularidades nas sequências. Você lembra o que é uma sequência? Nas sequências numéricas, geométricas ou figurativas, podemos encontrar padrões de repetição que determinam os próximos elementos, ou seja, a regra que vai ser usada, né? Se é figurativa com figuras, tem uma regra, né? Primeiro azul, amarelo, vermelho, depois azul, amarelo, vermelho, vai seguindo sempre a mesma regra, isso é uma sequência. Tem a sequência numérica padrão, que pode subir de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, né? Aí cada um acaba fazendo uma regularidade, uma forma, uma regra para se fazer uma sequência. Muito bem. Aí ele propõe lá, vamos praticar. A professora Sônia, do terceiro ano, dividiu a turma em equipes para realizar uma atividade. Então vamos ver. Observem o que cada grupo recebeu e ajude-os a realizar as atividades. O grupo 1 recebeu uma tira roxa. E lá na tira roxa tem o número 1, 3, 9 e termina com 202.187. O que a professora perguntaria para vocês nesse momento? Está aumentando ou está diminuindo? A gente já sabe que um segredo é essa sequência está aumentando. E aí aqui ele vem explicando, ó. Nessa sequência os números estão aumentando. O número 3 é o triplo do primeiro, que é 1. O terceiro, 9, é o triplo do segundo, que é 3. Então, qual que é a regra dessa sequência? Aumentar multiplicando por 3, ou somando sempre o mesmo número 3 vezes. Então, olha aqui, 1 vezes 3 deu 3. 3 vezes 3 deu 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 vezes 3... o resultado vezes 3, o resultado vezes 3 até chegar aqui. Caso a gente não esteja aí à vontade de fazer a multiplicação, a gente pode fazer a soma. É só somar o mesmo número 3 vezes, ó. Use o cálculo do triplo para identificar os elementos faltantes, ou seja, some o número 3 vezes. 9 mais 9 mais 9, aqui vai dar 27. 27 mais 27 mais 27 vai dar 81 aqui. Depois, 81 mais 81 mais 81, coloca o resultado aqui. E o resultado de 3 vezes 81 vai colocar aqui para dar 2.187 no final. Ok? Se ficar dúvida nesse exercício, pode chamar a professora, tá bom? Mas eu acho que tá fácil, é só ir somando 3 vezes o resultado que deu. E assim sucessivamente até descobrir todos os números que o grupo 1 recebeu. Grupo 2 recebeu a tira laranja. 72, 64, 56, 16. Aí ela pergunta da professora. Nesta sequência, os números estão diminuindo, né? Não está aumentando. O maior está lá 72, vai estar o 16 aqui. E quanto que está diminuindo? De 72 por 64, quanto que diminuiu? Eu posso contar o contrário, posso contar 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Então, eu sei que diminuiu 8 números, né? E é o que ele fala aqui, ó. O segundo número, 64, tem 8 unidades a menos que o primeiro, que é 72. O terceiro número, 56, também tem 8 unidades a menos que o segundo, que é 64. Então, está diminuindo de 8 em 8. Então, aqui também no 56 eu vou diminuir 8.
Vou sempre diminuindo 8 em cada quadradinho até chegar no final da nossa sequência, tá bom? Então, o grupo número 2 é menos 8. Diminuir 8. Use a estratégia de subtrair 8 em cada termo e preencha os números ausentes na sequência acima. Muito bem. O grupo 3 recebeu uma tira verde. Aí tem lá 2, 4, 8 e o último lá 256. Aí ela pergunta, nesta sequência os números estão aumentando ou diminuindo? Aumentando, né? O próximo já é maior, vai a maior e o último já é grandão. Então está aumentando. Como será que ele está aumentando? Qual que será que é a regra de estar aumentando? Aqui dá vontade da gente pensar que está aumentando de 2 em 2, né? Porque ó, 2, 4, mas se fosse de 2 em 2, aqui tinha que ser 6, e não é. Então a regra não é de 2 em 2, mas é vezes 2, tá bom? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E assim vai, tá? Essa aqui é vezes 2. E ela até dá a dica aqui, ó. Use o dobro como estratégia e descubra os números ausentes na sequência. Ok? Aqui a professora já deu uma dica bem legal para vocês, tá bom? Muito bem, vamos ver agora a tira azul. O grupo 4 recebeu uma tira azul. 3, 10, 17, 52 aqui. Tá aumentando ou tá diminuindo? Tá aumentando. Só que agora que vocês vão responder. Nesta tira, os números estão aumentando ou diminuindo? Tá aumentando, né? Então vocês vão escrever aqui aumentando. O segundo número, 10, tem 7 unidades a mais que o primeiro, que é 3. E é verdade, ó. 3 para chegar no 7 tem que contar 7 números a mais. Então, tá certo. O segundo número 10 tem 7 unidades a mais que o 3. E o terceiro número, 17, tem 7 unidades a mais do que o segundo, que é 10, tá? Então, cada número aqui vai ter 7 unidades a mais, porque eu vou usar a estratégia de somar 7. Use a estratégia de somar 7 unidades em cada termo e preencha os números ausentes na sequência, certo? Na aula de hoje, aprimoramos nossa prática em descobrir o padrão das sequências numéricas, utilizando estratégias diferenciadas como a adição, a subtração, o dobro e o triplo. Até a próxima! E é isso aí, até a próxima aula, que será a aula de ciências, né? Aí na terça-feira, e a gente grava então um outro vídeo. Beijo para vocês, fiquem com Deus.